Pessoal, muito bom dia. Muito feliz de estar aqui com vocês. Sempre, para mim, é uma satisfação voltar a Brasília, cidade que me acolheu no longínquo ano de 2005. Sim, morei um ano aqui, aprendi muito sobre a cidade. Sou fã, sou muito grato, tive bons momentos aqui. Para mim, é uma satisfação estar aqui com players que investem, players que estão à frente no nosso mercado, que estão entendendo a importância do marketing. Quero compartilhar com vocês hoje muito conhecimento sobre vendas de prontos, lançamentos e aluguel. Vamos dar uma visão geral assim e falar também um pouquinho sobre comportamento do consumidor. O nosso mercado é feito de imóveis, mas também é feito de pessoas. Pessoas que estão mudando, pessoas que estão tendo o seu comportamento transformado pela tecnologia e nós precisamos nos adaptar. Bom, vamos falar aqui um pouquinho, para quem não me conhece, vou me apresentar brevemente. Eu sou o CEO, estrategista-chefe da Cúpula, sou também sócio na Credialuga, uma empresa de fiança onerosa, sou publisher do Imob Report, né? Eu cuido ali, olho pela linha editorial desse projeto, uma plataforma de conteúdo que entrega muita informação relevante para vocês, gratuitamente, todos os dias. Gosto também demais de fazer o podcast, né? Eu sou co-host ali do Modo Avião, um podcast que basicamente todas as semanas a gente traz ali um convidado novo, contando boas histórias do nosso mercado. No esporte, eu sou maratonista, trago isso porque vocês podem não saber, mas vocês são maratonistas dos negócios. O mercado imobiliário é um jogo de longo prazo e a maratona me ajuda a treinar minha mente para o longo prazo. Muitas vezes a gente quer saber de resultado no dia seguinte, né? A gente faz uma mudança hoje, quer saber do resultado amanhã, e isso é natural, né? Nesse mundo acelerado que a gente vive, nós estamos nos tornando cada vez mais imediatistas e o esporte me ajuda a desacelerar e entender que os resultados levam tempo, né? Para que a gente esteja em condições de conquistar coisas relevantes, a gente precisa se dedicar aí pelo menos um ano de trajetória, né? Eu estou na maratona já há 10 anos e agora eu estou chegando talvez no meu auge, me preparando para a grande prova da minha vida depois de 10 anos de treinos, dedicação ao esporte. Trago também meus pequenos, o Valentino e a Cecília, que são meus motivos de estar aqui. Procuro dar para eles um referencial inspirador de alguém que trabalha e transforma o mercado, ajudando pessoas pelo Brasil afora. E nessas andanças pelo país, eu aprendo demais com vocês, observo muito, converso com corretores, donos de imobiliárias, incorporadores, invisto demais nesse mercado, meu capital não está em bolsa, está aqui no jogo com vocês, aprendo demais e trago esse conhecimento aqui para vocês, empacotado para apoiá-los nessa evolução. Quando eu olho para o nosso mercado, para mim está muito claro que a gente está vivendo uma transformação comportamental profunda nos últimos, eu diria, nos últimos 4 anos. Aí, de certo modo, a pandemia impactou demais a nossa vida e impactou também, eu diria, o crime, né? Hoje, muitas alternativas aí estão sendo exploradas pelos golpistas. Nós estamos vivendo... Esses dias eu lia um influencer que eu acompanho, ele dizia: o Brasil é o país dos golpistas. Sim, é muito golpe, gente, acontecendo todos os dias, de todas as formas, né? O crime entendeu que, de fato, o digital é muito mais jogo, né? O digital é muito menos perigoso, o digital ele se aproveita, né, na mão dos bandidos. Esses caras se aproveitam das limitações muitas vezes educacionais do brasileiro, fazendo com que as pessoas cliquem, né, em links ali perigosos, enfim, maliciosos, e isso tem provocado uma desconfiança muito grande na mente dos nossos clientes, compradores, vendedores e locadores aí de imóveis. Na minha visão, nós estamos vivendo hoje aquilo que eu chamo de a era da desconfiança, né? Tudo aquilo que chega para nós sempre recebemos com um pé atrás, né? Seja o influencer na rede social que está tentando vender alguma coisa, seja uma oferta que muitas vezes a gente desconfia, né? Putz, isso aqui está meio
tá meio exagerado, né? Uma promessa, uma oferta de valor muito absurda, e a gente está certo, tem que desconfiar mesmo, porque tem muita gente do outro lado mal intencionada, e os clientes estão nesse clima, né? Os clientes estão nesse mood aí. Então a gente precisa entender isso, porque isso está deixando os nossos clientes cada vez mais reclusos, nossos clientes estão cada vez mais na defensiva, com medo dos vendedores. Quando eu olho, né, para uma mesa de negociação, muitas vezes eu enxergo um cliente praticamente isolado, né, um cliente solitário, e do outro lado de um muro, né, o muro da desconfiança, do outro lado tem um exército de vendedores. Que vendedores são esses, né? Não são somente os corretores de imóveis. Do outro lado do muro da desconfiança, tem um vendedor de roupa, né? Você compra lá uma camiseta na reserva, gasta 200, 300 reais, na semana seguinte o vendedor está te ligando, o vendedor está te mandando o WhatsApp, você fala, calma, né? Eu não preciso de uma camiseta hoje, na hora que eu precisar eu vou até você. Esse marketing, essa agressividade dos times de vendas, isso está saturando os nossos clientes. E isso é um pouco emblemático, um pouco resultante dos avanços da tecnologia. De fato, hoje o vendedor de camiseta, ele tem lá uma solução no CRM dele que possibilita que as mensagens saiam massivamente sem que ele tenha que ficar ali no telefone montando, né, uma a uma. Isso está gerando, digamos, um sentimento muito angustiante para os clientes, porque de todo lado vem uma tentativa de oferta. Para piorar, nós estamos decepcionados com a propaganda clássica, né? A propaganda, de certo modo, ao longo dos últimos anos, nos fez muitas promessas que não foram cumpridas, muitos produtos que nos foram colocados como a solução dos nossos problemas, que não eram exatamente revolucionários, e hoje em dia, toda vez que a gente percebe ali um tom de propaganda, isso nos deixa com o pé atrás. É impressionante quando a gente olha para o marketing digital, a diferença de performance quando você faz uma peça publicitária clássica, né, com fotos super produzidas, com textos super bem elaborados, e quando você analisa comparativamente a performance desse anúncio com uma pessoa comum falando ali de forma coloquial, de uma forma, digamos assim, amadora, né, de certo modo. É impressionante o quanto essa peça amadora performa muito mais do que uma peça profissional. E o que é isso? É a desconfiança das pessoas, na prática, mensurável, tangível em números. As pessoas estão completamente desconfiadas de tudo aquilo que pareça ser um exercício de venda. Na prática, a gente está vivendo um ambiente em que mesmo as pessoas próximas de nós, né, amigos, familiares, acabam inclusive sendo entendidos como diferentes na hora que a gente fala sobre política, né? Mesmo as famílias, círculos de amizades estão rachados, e aí entra a polarização que não acabou com o resultado da última eleição, né? A gente continua num país profundamente dividido, eu diria mais, num mundo profundamente dividido, e isso tem muito a ver com as redes sociais, né? A gente tem clareza ali do quanto, muitas vezes, o algoritmo acaba favorecendo justamente opiniões extremadas, e isso para nós em vendas, gente, isso é péssimo. Nós, enquanto vendedores, precisamos conectar pessoas. Nós, enquanto profissionais de vendas, nós precisamos despertar boas emoções nas pessoas. Nós precisamos despertar emoções virtuosas de planejamento familiar, de sucessão. Nós precisamos falar sobre crescimento de família. Nós precisamos encorajar as pessoas, muitas vezes, a darem passos, sendo que a rede social, muitas vezes, está deixando essas pessoas irritadas, impacientes, nervosas, com medo, né? A gente sabe o quanto o medo é um gatilho mental perigosíssimo, né? Ele é muito forte. Uma pessoa, né, acuada, ela é capaz, muitas vezes, de exercitar uma força ali que ela nem sabia que ela era capaz de ter. Então, esse ambiente de polarização, ele é muito perigoso, e digo a vocês, nesse ambiente nós precisamos construir pontes.
nós precisamos olhar para os nossos clientes, muitas vezes, deixando as diferenças de lado, né? E todos nós temos um olhar, uma visão, né? Um ponto de vista sobre o mundo, sobre política, sobre economia, sobre família. Tudo isso é o nosso ponto de vista, é a vista de um ponto, né? E a realidade é muito mais ampla do que isso. O que nós, enquanto profissionais de vendas, precisamos fazer? Deixar de lado todas as discordâncias que possamos ter com os nossos clientes e focar naquilo que nos conecta. O que nos conecta muitas vezes? Muitas vezes é única e exclusivamente o imóvel. Eu não conheço aquela pessoa, mas vamos olhar para esse imóvel como uma oportunidade de conexão, de uma forma muito profunda, de uma forma muito séria. Muitas vezes a gente acaba, né, o corretor, o profissional de vendas, acaba se deixando levar por esse clima de polarização e acaba olhando para os seus clientes também com um pé atrás. E isso é péssimo, porque isso implode ali qualquer tentativa de uma relação mais virtuosa. O cliente, do ponto de vista dele, ele acaba muitas vezes enxergando essas diferenças, né? Porque você acabou falando alguma coisa que entregou ali a tua visão de mundo, e isso é um problema, porque o cliente começa digamos, a te tratar de uma forma diferente. Muitas vezes o cliente perde o respeito por vocês, e isso é algo muito perigoso. Hoje as pessoas, né, e os clientes do nosso mercado chegam até nós com convicções, né, com certezas, com respostas prontas, e não querem ouvir a palavra do corretor. Por exemplo, numa avaliação, né, dentro de um exercício de captação, o cliente jura ter condições de precificar o imóvel melhor do que nós. Poxa, quem que está vivendo esse mercado? Somos nós. Desculpa, não dá para discutir. Só que o cliente chega com as suas convicções, né? Por quê? Porque a rede social dele é feita de certezas. E a gente tem que ter a sabedoria de desarmar essa pessoa, construir pontes, abraçar essa pessoa, deixando de lado as diferenças. Não é um exercício fácil, ainda bem, gente, porque se fosse fácil, a inteligência artificial faria. Ainda bem que pessoas são difíceis e nós estamos aqui bem remunerados para conectá-las aos seus objetivos. Então, hoje, para mim, está muito claro que o nosso maior inferno, né, o nosso maior desafio é justamente compreender o outro. A nossa primeira reação sempre é pensar em mim mesmo, né? Pensar nos meus projetos, nas minhas vontades, nos meus sentimentos. Mas espera lá, num exercício de venda, eu preciso, antes de mais nada, me conectar com a emoção da pessoa que está diante de mim. O que está movendo essa pessoa nessa busca por imóveis? Muitas vezes a gente acaba brutalizando o nosso mercado ao avançar a conversa simplesmente falando de metro quadrado, número de quartos, localização. Espera lá, né? Tem uma pessoa ali com emoções, a gente precisa explorar essas emoções, do contrário, nós vamos simplesmente ser só mais um corretor na jogada. Quando a gente olha para as redes sociais, elas têm um papel importantíssimo dentro dessa polarização, né? Desse sentimento aí de certezas para todo lado e poucas pessoas dispostas a se conectar. As redes sociais, elas são um paradoxo, né? Porque de certa forma a gente está tão próximo, né, de pessoas que fisicamente estão distantes de nós, mas por outro lado a gente está tão avesso, né, a olhar nos olhos das pessoas, de entender as histórias delas, né? Nós queremos falar, nós queremos escrever, nós queremos postar, mas a gente não quer ouvir, e isso está nos deixando, digamos, muito mal educados. Além disso, as redes sociais criam na mente do cliente uma armadilha, né, que é o mundo real dos imóveis. O cara começa, o algoritmo rapidinho percebe, né, que ele está na jornada de compra, e o algoritmo começa a colocar ali para ele situações que muitas vezes não condizem com a realidade. Ontem um amigo ainda me mandou no fim do dia um post, né, de um influenciador dando uma super ideia, né? Compre um terreno, daí financia a obra, daí você usa uma parte do dinheiro, daí você revende, tem um lucro altíssimo. É esse tipo de cliente que chega para nós. Ele falou: Rodrigo, isso faz sentido? Eu falei: pô, não é bem assim, né? Bom se fosse fácil, né, ter uma rentabilidade altíssima. Quem é incorporador aqui sabe que a coisa não é tão simples assim, mas na rede social tudo parece
mais simples. E não é. O nosso papel é trazer o cliente para a realidade, e isso pressupõe muita conversa, muito olho no olho. Não é pelo WhatsApp que a gente vai fazer isso, é com conexão verdadeira. Então, está claro que o cliente ele está se tornando uma figura cada vez mais difícil, né? E se tem alguém aqui que não gosta de gente, está cansado de cliente, tem 3 portas ali no fundo, porque esse é um mercado feito de pessoas. Eu diria que antes de gostarmos de imóveis, nós precisamos gostar de pessoas, a despeito dos clientes estarem cada vez mais intratáveis, mais imediatistas, mais inacessíveis, indecifráveis, muitas vezes arrogantes, né? Vocês operam num mercado em que muitas vezes vocês estão diante de pessoas com muito poder aquisitivo, com muita influência, e isso torna todas as relações mais desafiadoras. Então, eu diria para vocês, o desafio é muito maior. Bom, como transpor esse muro, né, da desconfiança? Para mim, só existe um caminho, né, que é justamente construindo confiança. E quando a gente fala sobre construir confiança, eu trago aqui alguns caminhos, mas antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que a gente precisa praticar mais o olho no olho, porque não existe nada mais poderoso para a construção de confiança do que olhar nos olhos das pessoas. Isso é uma questão bioquímica, né? Toda vez que a gente olha nos olhos de uma pessoa, o nosso corpo produz ocitocina, que é o hormônio da endorfina, que é o hormônio da empatia, né? O que isso na prática significa, né? Quando a gente olha nos olhos de uma pessoa, a gente consegue, de fato, produzir hormônios que nos ajudam a conectar com quem está diante de nós, seja com o seu projeto de vida, com os seus sentimentos, com as suas aflições. Isso não se constrói numa videochamada, porque o nosso corpo percebe que aquilo é simplesmente, né, um call ali, aquilo é conteúdo, aquilo é como se fosse um treinamento. Você produz ocitocina num treinamento? Não, né? Tipo, é outra entrega, é como se estivesse vendo Netflix. Pô, esquece, aquilo o corpo não entende como uma interação humana real. E é por isso que a gente precisa entender que talvez o indicador mais importante dentro de uma imobiliária seja o número de pessoas com quem os corretores estão interagindo, porque isso nos ajuda demais na geração de resultados e de confiança. Então, quando a gente traduz isso, né, para a prática, a gente sabe o quanto a confiança, além desse elemento bioquímico, a gente tem aqui um canal importantíssimo que são as indicações nessa construção de confiança. A indicação na prática, o que ela significa, né? A indicação ela significa pular etapas, né? Você muitas vezes vai levar muito tempo para conquistar de fato a consideração de um cliente que está diante de ti. Você vai ter que fazer um esforço muito grande ali de informações de mercado, de entendimento, de boas perguntas. Você vai ter que provavelmente construir ali rapport, enfim. Quando você recebe uma indicação, gente, você pula todas essas etapas. O que o cliente pensa, né, à medida que ele recebe uma indicação? Ele pensa, poxa, se o Marcelo me indicou o Diego para trabalhar, significa que o Diego tem os valores do Marcelo, que são os meus valores. Porque quando eu falo com o Marcelo, eu conheço o Marcelo, eu sei que é um cara acelerado, dedicado, esforçado, trabalhador. Se o Marcelo está falando que o Diego é o cara, bicho, é igual o Marcelo, tem a mesma visão. Se não for igual, é muito parecido. Logo, me sinto à vontade para trabalhar com o Diego. O cliente faz essa conta, ele faz esse raciocínio na mente dele. Na prática, ele está ganhando tempo, né? Ele está economizando tempo, porque ele teria que conversar com 5, talvez 10 profissionais no mercado, até chegar em alguém com os valores dele, e ele se sente dentro de uma bolha de segurança, onde ele vai trabalhar somente com pessoas alinhadas. Então, a gente muitas vezes orienta, inclusive dentro da cúpula, que esses clientes que chegam até o corretor por indicação, que esses clientes têm um comissionamento diferente na venda. Porque uma coisa é o lead que a incorporadora ou a imobiliária entregaram para o corretor trabalhar.
Outra coisa são negócios que foram originados do seu relacionamento a partir das suas indicações. Então, esse é um racional de premiação que eu vejo que faz muito sentido, já tem sido aplicado por muitas empresas aí pelo Brasil afora. Outro ponto que ajuda demais na construção de confiança é a especialização de mercado. Num mundo onde hoje nós buscamos cada vez mais especialistas, eu diria, o generalista, ele está numa situação muito difícil, porque, de novo, a gente volta à questão do tempo, né? O cliente, muitas vezes, quer acelerar a sua jornada de compra, ele quer buscar respostas de uma forma mais assertiva, e um generalista, muito facilmente, ele vai cair na armadilha de informações evasivas que não satisfazem a expectativa do cliente. Lembrem, esse cliente já vem da rede social com convicções, né? Com certezas absolutas. Aí esse cliente vai para o Google, que entrega, ou para um ChatGPT da vida, que entrega ainda mais respostas para esse cliente. Esse cliente chega até nós com um sentimento, né, de poder, de que ele tem a clareza dos caminhos, daí o corretor generalista tropeça, né? Automaticamente a autoridade desse generalista é colocada em xeque pelo cliente. E isso é algo que conversa muito com o nosso DNA. Historicamente, ao longo da evolução da nossa civilização, sempre as figuras dos gurus tiveram um profundo destaque, porque o ser humano tem uma dificuldade enorme de lidar com a incerteza, com a imprevisibilidade. A gente sofre quando a gente pensa, poxa, o que vai ser amanhã, o que vai ser daqui a um mês na minha vida, o que vai ser daqui a um ano. A gente se pergunta o tempo todo, se a gente começa a refletir sobre isso, o sentimento que resulta de tudo isso é angústia, né? E quando você cai diante de um especialista, o especialista, ele te traz o quê? Ele te traz certezas, ele te traz segurança. Se você precificar dessa forma, você vai ter liquidez, muito possivelmente dentro de 60 ou 90 dias. Quando o cliente ouve isso de forma categórica de um especialista que sabe o preço que proporciona liquidez para aquele imóvel, o cliente fala, opa, aí sim, eu achava que esse imóvel valia 1,5 milhão, mas você está me dizendo que se eu colocar 1,300, a chance de eu liquidar esse imóvel em 90 dias é enorme. Que os últimos 5 imóveis que você, nessa região, precificou e teve a confiança do cliente, todos foram vendidos nessa janela de tempo. Desculpa, o cliente pode ser aquela figura difícil, intratável, mas ele não é burro. Ele sabe que ele está diante de alguém que entende daquele mercado. Isso dá para ele certeza. Isso reduz aquele sofrimento, aquela angústia da imprevisibilidade. Então, hoje, para mim, esse é um movimento fundamental, né, de mercado que um corretor, uma imobiliária, uma incorporadora precisam fazer. A gente sabe o quanto muitas vezes isso é traumático, né? Todo exercício de especialização pressupõe uma série de nãos a serem ditos para ofertas que muitas vezes nos desviam do nosso caminho, mas é algo que, para mim, hoje está muito claro, é algo que alavanca os resultados de todos que fazem esse movimento. Outro ponto crítico dentro dessa construção de confiança é a comunicação clara, né? A gente vive numa era em que o fluxo de informações é muito intensivo, a gente está ali diante da rede social, né? 5, 6 horas, muitas vezes, no dia, tem gente que fica ali no WhatsApp. Esse é um indicador que eu acompanho do meu celular ali para ver, né? É importante mensurar isso para a gente também não achar que a vida está dentro do telefone. Mas, querendo ou não, dentro da rede social, a gente está o tempo todo sendo impactado por pessoas que têm uma boa comunicação. O algoritmo favorece isso, inclusive. Então, quando a gente traz isso para o mundo, digamos, físico, naturalmente as pessoas tendem a estabelecer uma relação de confiança com quem é mais claro na sua comunicação, com quem consegue colocar as suas ideias de uma forma mais organizada, de uma forma mais objetiva, de uma forma mais persuasiva, inclusive.
E isso, para mim, é uma falha que nós temos na formação dos nossos profissionais. Nós precisamos, por exemplo, fazer mais fono dentro das equipes de vendas. Eu digo a vocês, eu cheguei a Brasília lá em 2005, eu nunca tinha feito fono na vida, e eu fui fazer TV aqui em Brasília. Quando eu fui fazer o primeiro VT, o editor falou, não, para tudo, fono já, sim. Eu nunca tinha feito TV, eu só tinha trabalhado com jornal, com rádio, e jamais tinha tido um editor, assim, digamos, mais atento, mais exigente. Ele falou, vai fazer fono. E eu lembro que a fono ficava ali na W3, tinha um centro comercial ali, eu ia lá, fazia fono, e aquilo transformou a minha capacidade de expressão, né? Ali eu adquiri condições de dar ênfase em palavras, de organizar o raciocínio de uma forma mais clara, evitar ordem indireta, por exemplo, na construção de frases, ao estar falando, né? Eu sempre procuro colocar sujeito, verbo, predicado. Isso facilita o entendimento. Então, quando a gente fala em fono, né, você fala, não, porque eu tenho um problema na garganta. Não é só isso não, tá, gente? Fono é ferramenta de venda, é uma baita entrega aqui para uma incorporadora, para uma imobiliária, entregar ao seu time de vendas, porque isso ajuda na respiração, por exemplo. Se você não está respirando direito, teu cérebro não oxigena. Se o teu cérebro não oxigena, você não raciocina boas ideias. Então, diante de um cliente, né, muitas vezes ali no mesão, né, para um fechamento, o cliente está ali, né, uma situação de, muitas vezes, contornar uma resistência, enfim, o corretor está nervoso. Quando a gente está nervoso, é natural, a gente respira pouco, e aí você prescinde de algo fundamental para sair justamente daquele desafio que é aquela negociação. Então, para mim, esse é um ponto hoje fundamental. A gente precisa caprichar mais na nossa comunicação. Muitos profissionais acabam sendo obscuros na sua fala, e isso gera insegurança, isso compromete a confiança do cliente. Outro recurso fundamental, assim, que eu observo em profissionais de alta performance é o alinhamento de expectativas. A gente, no mercado imobiliário, tem uma particularidade muito notável, que é a baixa frequência com que os nossos clientes transacionam imóveis ao longo da vida. Então, isso coloca o cliente, muitas vezes, numa ignorância, vamos dizer assim, em relação ao que representa o nosso papel enquanto incorporador, enquanto imobiliário, enquanto corretor. O cliente chega até nós com uma leitura de papéis, de atribuições que não condiz com a realidade. E esse, para mim, é um ponto de partida fundamental. Eu diria um cartão de visitas que todo profissional do nosso mercado deveria apresentar ao cliente. O que vou fazer por você? Quais são as minhas entregas que eu farei por você até a conclusão do negócio? E após a conclusão do negócio, até onde eu irei? Quando eu olho para uma cidade como Brasília, que tem historicamente comissões de venda, né, muito baixas, para mim, esse aqui é um ponto fundamental para vocês, tá? A comissão baixa, ela pressupõe o quê? Ela pressupõe que o cliente não entendeu o papel de vocês. Porque se ele entendesse, ele pagaria. Nós que somos desse mercado, nós sabemos o quanto esse mercado, ele tem uma série de riscos embarcados, né? Eu comprei 2, 3 anos atrás um terreno em sociedade com um dono de imobiliária de grande porte lá em Curitiba e relaxei, né? Eu falei, não, somos sócios nesse negócio, ele está tocando, deixa que ele toca. Putz, a medida estava errada, daí teve que corrigir as medidas na prefeitura, daí caiu na mão de um cartório difícil. Resumo, praticamente 2 anos perdidos, com o dinheiro lá empatado, uma pessoa que é do mercado não observou. É isso. E eu não estou dizendo aqui que ele é incompetente, pelo contrário, esse negócio é complexo, esse negócio é difícil. Não à toa somos bem remunerados. Só que, se isso não for explicado de uma forma muito clara para o cliente, ele vai achar que 6% é um absurdo. E isso, para vocês aqui, é um desafio latente, porque vocês têm uma média de comissão muito baixa, comparando aí com o que a gente tem pelo Brasil afora.
Na construção de confiança, o outro ponto fundamental é a prática do rapport, né? O rapport é um conceito que, na prática, significa essa construção de um laço, né? De um elo, um tema em comum que seja de interesse de ambas as partes, né? Do vendedor e comprador, do profissional de vendas, né? Do comprador ou vendedor de imóveis. A gente precisa, digamos, construir laços com o cliente que não sejam única, exclusivamente negociais, né? A gente não pode estar só falando de negócios com o cliente. E aqui vocês têm um recurso que para mim é importantíssimo. Vocês entram muitas vezes na casa do cliente. Isso é um privilégio que poucos vendedores têm. O vendedor de carro não entra na loja, na casa do seu cliente. O vendedor de roupa não entra. O vendedor de investimento, né, o seu agente autônomo lá do banco, não entra na casa do cliente. Nós entramos. Né? Uma coisa que para mim beira o crime é o corretor fazer uma captação sem ir no imóvel, e a gente sabe o quanto muitas vezes isso acaba acontecendo, né? Me manda as imagens, me manda as fotos do imóvel e eu faço aqui a publicação do imóvel no site. Isso é uma barbaridade, né? Sem tamanho. Poxa, como é que você acha que esse cliente vai valorizar o teu trabalho se você não se deu o trabalho de ir até a casa do cliente e conhecer esse imóvel? Então, para mim, esse é um ponto muito negligenciado dentro do nosso mercado. A gente precisa construir essas conexões. Muitas vezes essas conexões são ocasionais ali, elas acontecem sem que haja planejamento. Muitas vezes dá para planejar isso, né? Olhando em rede social, entendendo quem é o cliente com quem estamos conversando. Mas, como eu disse, muitas vezes isso é acidental. Eu, esses dias, estava saindo de Curitiba para fazer um exercício de venda. Eu ia apresentar um projeto a um potencial cliente. E eu estava saindo de casa, ia fazer um bate-volta rapidinho em São Paulo. Não estava levando o computador, porque o cliente já tinha todos os arquivos, tal, e eu precisava terminar a leitura de um livro. Falei, cara, eu vou levar um livro embaixo do braço. Botei o livro embaixo do braço, falei, pô, estranho, né? Chegar no aeroporto com um livro embaixo do braço, vai e volta. Falei, quer saber? Vai ficar estranho, talvez o cliente estranhe, mas eu vou adiantar minha leitura. Peguei o livro. Cheguei em São Paulo, a diretora de marketing abriu a porta para me receber, bateu o olho no livro de imediato, assim, falou, nossa, Rodrigo, que coincidência, o meu CEO me presenteou no Natal com esse livro. Ali a minha insegurança desapareceu. Ali na hora eu pensei, putz, que golaço, né? Aquele livro conectou a minha visão de mundo com a dela e a do CEO de quebra, né? Ali nós estabelecemos um laço, nós três olhamos para os negócios da mesma forma. Ela já não me via a partir daquele momento como um vendedor querendo colocar um produto para que ela contratasse. Ela passou, a partir daquele momento, a me enxergar de que forma? Como uma pessoa que enxerga o mundo como eu, me trazendo uma solução que pode fazer sentido para mim. São duas perspectivas completamente diferentes. Qual o livro, né? Sempre me perguntam isso, mas você foi mais rápido agora, porque você me perguntou. Olhando, sempre o mesmo. Sempre o mesmo de sempre. Eu sempre me confundo com o nome desse livro, mas é um livro muito bom, tá? Um livro muito bom sobre comportamento humano. Ele fala sobre comportamentos humanos que nunca mudam, que sempre continuam presentes na nossa espécie. Então, percebam, né? Muitos corretores acabam achando que o rapport se cria pelo carro, que o rapport se cria pela roupa, né? Que você está criando ali um laço com o cliente. Eu sou da neutralidade nessa história de carro e roupa. Eu sou da religião da camiseta preta, né? Como vocês podem ver aqui, estou sendo o mesmo de sempre. Obrigado, Marcelo. Eu sou da religião da camiseta preta. O que significa a camiseta preta para mim? É a materialização da neutralidade. Quando eu estiver diante de você, você não vai ficar prestando atenção no que o Rodrigo está vestindo. Você vai prestar atenção no que eu estou falando.
E isso vale para tudo, tá? Isso vale para decote, no caso das mulheres, isso vale para piercing, isso vale para muita tatuagem. Tudo que é em excesso desvia a atenção do teu interlocutor em relação ao que mais importa, que é o que você está falando. Se você não tem conteúdo para entregar, beleza. Se você não tem informação para entregar, use todos os adornos possíveis que ocupem a visão do seu cliente. Mas se você tem algo de relevante para falar, por favor, cuide com a neutralidade. E o carro, a mesma coisa. Muito cliente se sente desafiado pelo corretor que chega num carro muito bom, pelo vendedor que chega num carro muito bom. O cara fala, esse cara está ganhando muito dinheiro, comissão muito alta, comigo não. Comigo não tem essa história de 6%. Já começa mal, porque o cara não é bobo, ele sabe fazer a conta, né? Então, a camiseta preta sobre rodas é o Corolla, é o Toyota Corolla. Você não está quebrado, mas você também, né, não tá esbanjando dinheiro. É um carro neutro, é um carro que não gera nenhum tipo de sentimento estranho. Lógico, isso aqui é quase que uma brincadeira, né? Mas cuidem para que a comunicação de vocês, inclusive visual, não afete a construção de confiança com o seu cliente. Nessa construção de confiança, um outro recurso muito importante é a sua narrativa, né? Todos nós, enquanto profissionais de vendas, precisamos de uma narrativa, o porquê nós estamos aqui, o porquê desarma, né? O porquê da segurança para as pessoas, da clareza para quem está diante de você. Muitas vezes, e é legítimo, né? Todos nós aqui estamos em busca do quê? De sobrevivência, de sustento, né? Queremos levar dinheiro para casa, mas a gente precisa de uma boa história para contar e, preferencialmente, uma história que seja verdadeira, uma história que seja, de fato, consistente. Eu, dentro do mercado imobiliário, eu sempre conto essa história. A minha trajetória aqui é de impacto social, né? Eu vim, desde a minha formação enquanto jornalista, eu vim trabalhar aqui em Brasília no jornalismo, porque eu achava que o jornalismo ia mudar o mundo, ia impactar a vida de muitas pessoas. Me frustrei, me decepcionei. Beleza, fui fazer marketing político, me decepcionei. Entrei no mercado imobiliário, descobri que esse mercado impacta a vida de milhões de brasileiros, né? De que forma que eu vou fazer isso? Preparando corretores, imobiliárias, incorporadoras para que elas ofereçam uma melhor experiência de contratação, de uso de moradias. Legal, esse é a minha narrativa, né? Bem enxutinha aqui. Todos nós precisamos ter, gente. Quando a gente coloca essa narrativa de uma forma muito, digamos, enfática, de uma forma entusiasmada, isso contagia, isso dá segurança para os nossos clientes, de que a gente não está ali só pela grana, isso ajuda demais. Então, as narrativas, elas dizem muito sobre nós, né? Quando eu conto essa história, vocês certamente percebem, não, o Rodrigo é um cara que tem uma visão social? Tem. Né? Não sou aqui da turma do PCO, né? Do PSTU, nada disso. Mas eu entendo que o desenvolvimento tem que se dar de uma forma a beneficiar as pessoas. Legal. Isso diz muito sobre nós. Quando a gente fala sobre o que a gente faz, as pessoas começam a tirar conclusões sobre nós. Isso entrega quem nós realmente somos e, inclusive, isso conversa com as inseguranças dessas pessoas. Então, a gente precisa sempre pensar nessa narrativa, né, enquanto profissional de vendas, o que nós estamos comunicando sobre nós. Quando a gente olha agora, aquele slide estava perdido aqui. Agora, um ponto nessa construção de confiança que eu gosto de trazer também é a emoção, né? Sempre que a gente traz essa narrativa, a gente acaba, de certo modo, conectando com o cliente em termos de emoção, e esse é um ponto super importante, né? A gente precisa cada vez mais dar ênfase a aspectos emocionais no nosso atendimento. A gente muitas vezes acha, né, que a razão vai explicar tudo, que é tudo metro quadrado, que é tudo número de quartos. Não, gente, a gente precisa falar mais sobre sentimento com os nossos clientes. A gente, muitas vezes, acaba deixando de lado histórias de vida importantes que o cliente viveu num determinado imóvel e que vão nos ajudar na hora de ofertar aquele imóvel para um potencial comprador.
Nesse último verão, eu estava na beira da piscina, eu tenho um imóvel de lazer em Santa Catarina, eu estava na beira da piscina ali, vendo minha filha aprender a nadar, né? Meu filho aprendeu a nadar naquela piscina, agora minha filha aprendeu a nadar naquela piscina. Pô, aquele imóvel, para mim, talvez ele não me sirva mais daqui a 2, 3, talvez 5 anos, eu me desfaça daquele imóvel. Mas aquele imóvel vai ficar guardado na minha memória como o lugar de talvez as lembranças mais especiais da minha vida. Porque minha esposa está mais presente em casa, ela fez muitas coisas com os meus pequenos. E ela é uma referência importantíssima para os meus pequenos em vários aspectos. Mas na hora da bagunça, quem ensinou a andar de bicicleta fui eu. Quem ensinou a nadar fui eu. Aquele imóvel, para mim, ele é muito especial. Na hora que eu for vender aquele imóvel, o corretor de imóveis precisa chegar nessa história. Eu, obviamente, por ser do mercado, eu vou contar. Mas, se eu não fosse desse mercado, o corretor precisaria acessar essa história através de boas perguntas. O senhor poderia compartilhar aqui experiências marcantes que o senhor viveu nesse imóvel, para que eu possa entender o que ele tem de melhor? Porque muitas vezes o que eu estou enxergando aqui não é conclusivo. Percebam, é isso que muitas vezes vai fazer sentido para um casal jovem que está vindo ver esse imóvel e está olhando outros tantos imóveis. Porque, convenhamos, o meu imóvel não é o melhor imóvel ali do litoral norte de Floripa. Certamente há outras tantas opções interessantes, mas se esse casal estiver pensando em ter filhos em breve, certamente essa história vai tocar, essa história vai marcar e eles vão falar, pô, que legal se a gente puder colocar os nossos filhos para aprender a nadar naquela piscina. Ela é um pouco menor, mas é um ambiente seguro que a gente vai poder acompanhar. A gente deixa isso de lado no nosso mercado e isso certamente compromete a geração de negócios, porque isso prejudica a nossa construção de confiança com os clientes. Então, precisamos, cada vez mais embarcar na emoção do cliente, tendo a clareza de que a emoção é a força mais poderosa nos negócios. A gente está o tempo todo, é um esforço histórico nosso de tentar racionalizar as coisas, tentar criar equações, tentar criar fórmulas. Só que nós somos seres movidos por emoção e qualquer tentativa que ignore essa força poderosa no mundo dos negócios tende ao fracasso. Bom, quando a gente fala sobre essas ilusões, sobre essas emoções ignoradas, isso figurativamente pode ser representado naquilo que eu chamo de vale da desilusão. O que é o vale da desilusão? O vale da desilusão, para mim, ele é exatamente esse abismo em que o cliente, muitas vezes, acaba jogado pelo nosso mercado. E quando eu falo nosso mercado, empresas não atiram, empresas não apertam gatilho. Quem empurra o cliente é o corretor. Infelizmente, é a pessoa física, que muitas vezes está diante do cliente. O cliente chega empolgado com o plano, de que ele precisa de uma casa, ele está ali planejando ter filhos, de repente está considerando um imóvel lazer, no meu caso ali que estava nessa jornada, e ele chega ao mercado achando que com R$1 milhão ele vai comprar um imóvel legal, e aí na primeira visita o corretor situa o cliente e fala que não, pelo menos R$1,5 milhão, e a gente joga esse cliente do alto, do abismo, e esse cliente cai, muitas vezes, desiludido, e ele vai remoer essa informação, ele vai, digamos, se revoltar com essa informação durante meses, muitas vezes mais de ano, ele vai vagar sozinho ali nas frustrações dele. Vários corretores mandando mensagem, a gente chamando de lead frio. Esse é o lead frio clássico, Ninguém acredita mais nesse cara, o corretor já mandou ali 10 imóveis, 15 imóveis pelo WhatsApp, até que esse cliente acha o caminho sozinho e ele consegue transpor o vale e sair do outro lado
por conta própria. E a gente chama esse cara, quando ele está chegando lá do outro lado do vale sozinho, a gente chama ele de lead quente. Aí eu pergunto a vocês, existe lead frio? Não, ele é um lead. Ele tinha uma expectativa frustrada, precisou entender o mercado, algo que é complexo, que muitas vezes leva tempo, principalmente se cair na mão de um corretor generalista, de um profissional generalista. Esse cara achou o caminho e acabou comprando, possivelmente na mão de um corretor, de uma imobiliária, de uma incorporadora sortuda que pegou ele maduro lá na saída do vale. Então, percebam, isso aqui é um grande desafio para nós, tá, gente? Porque certamente o CRM de vocês está lotado de pessoas perdidas aqui no fundo desse vale, né? Eu estou com medo de apertar aqui para fazer o laser e desarmar a apresentação, mas certamente o CRM de vocês está cheio de gente aqui embaixo e é humanamente impossível para o corretor ficar resgatando esses caras e conversando com todos esses caras ao longo dessa jornada. É muita gente, mas nós temos que encarar esse desafio e, para mim, a grande ferramenta que vem aí é a inteligência artificial que vai nos ajudar nesse trabalho de resgate. Porque esse cara não quer ver imóvel, esse cara quer o quê? Esse cara quer informação sobre mercado, esse cara quer entender possibilidades de crédito, por exemplo, porque esse gap, de 1 milhão para 1,5 milhão que ele não tem, muitas vezes, vai ser com crédito, algum tipo de modalidade mais em conta, mais vantajosa para ele. Muitas vezes o que ele precisa entender é sobre tributação. Enfim, são possibilidades ali que a inteligência artificial vai poder estar interagindo com ele de uma forma assertiva e colhendo evidências de que esse cara está se movimentando dentro da jornada, de que ele está ativo de alguma forma, embora não esteja visitando. E conforme o incentivo, o estímulo que você dê, esse cara possivelmente vai levantar a mão em algum momento e aí é a hora do corretor voltar para campo e seguir naquele atendimento. Então, eu acredito demais que a inteligência artificial vem para ser uma espécie de um assistente pessoal do corretor, uma figura que vai se tornar presente no dia a dia das nossas empresas. Hoje, a inteligência artificial já está entrando dentro do nosso mercado, já tem algumas possibilidades, mas, para mim, a grande revolução vem através do CRM. O CRM, da forma como a gente conhece hoje, para mim, é uma questão de tempo para que a gente tenha aí um reset praticamente desse business, A gente vai ter aí certamente uma nova geração de CRMs que vão ser muito mais inteligentes do que o corretor ter que abrir ali e ter que ficar dando cliques, em determinadas abas, agendando, enfim. Para mim, o CRM que vai nascer da inteligência artificial vai ser um CRM conversacional, em que você vai mandar áudios de WhatsApp para o teu CRM e ele vai, como um Alexa, vai te trazer informações ali sobre o que você precisa fazer hoje, o que tá na tua agenda para hoje, que você precisa fazer, contatos que você precisa iniciar, mensagens que você precisa disparar hoje e não pode deixar para depois. Por quê? Porque o seu cliente está ativo na jornada e você não pode perder esse time. Então, o CRM, certamente, da forma como a gente conhece, vai acabar. Vem uma nova geração aí, já tem gente trabalhando nisso. Para mim, é questão de 2, 3 anos, o nosso mercado vai ter boas surpresas. O que já está rodando, Já tem muita coisa rodando aí, descritivo de imóveis, home staging virtual, precificação de imóveis, avaliação, de atendimento, se o atendimento foi bom ou não foi. Primeiro atendimento, está muito legal, o primeiro atendimento já tem exercícios bem interessantes, só que, quando a gente olha para os primeiros exercícios de primeiro atendimento feito por inteligência artificial, o que a gente percebe? Que a ineficiência que a gente tinha lá no topo do funil, aqueles leads que chegavam, alguém dava um primeiro atendimento dentro da imobiliária, o cliente não respondia, porque a gente acha que o WhatsApp do cliente é um relógio suíço, mas não é, Tem dia que está corrido para o cliente e ele não te responde, só que entraram dezenas de mensagens no WhatsApp dele
e ele já não lembra que ele escreveu para você. Logo, é uma bagunça? Sim, o WhatsApp dele, não é só o nosso, que vira uma baguncinha de vez em quando. Quando você coloca a inteligência artificial, ela faz a cadência de contatos, ela não deixa que esse cliente se perca. Se a vida dele hoje estava corrida, a inteligência artificial vai escrever para ele amanhã. E aí, vamos conversar? E uma hora, ela pega o cliente, ela consegue transformar aquele lead num cliente em atendimento efetivamente dentro da imobiliária, da incorporadora. O ponto é que esse ganho de eficiência que você tem no alto do funil, ele, à medida que você evolui no funil, ele se perde. Ou seja, a ineficiência do topo, ela é empurrada para o fundo do funil. Quando você olha a taxa de conversão topo, fundo de funil, ela permanece inalterada. Ou seja, eu precisava de 100 leads para fazer, sei lá, 5 locações, eu continuo tendo 100 leads para 5 locações. Rodrigo, então qual que é o problema? O problema está no elemento humano. Quando o corretor passa a ter muito mais agendamento e mais visitas para fazer dentro do pipeline dele, o corretor se perde. E aqui é um ponto de atenção para todos nós. À medida que o corretor tem muito cliente em atendimento, a eficiência dele se perde. Por quê? Porque muitas vezes esse cliente que vai para a visita, vocês sabem melhor do que eu, esse cliente não vai fechar no primeiro imóvel que ele está visitando. Esse cliente vai ter que ir para uma segunda visita, muitas vezes para uma terceira visita. E chega uma hora que o corretor não tem mais alternativas de imóveis, porque ele é um generalista. Porque muitas vezes ele apresentou o segundo ou o terceiro imóvel sem pé nem cabeça, um imóvel que não fazia sentido para o cliente, porque ele não conectou com o cliente. E aí o cliente desengaja, não tem inteligência artificial do mundo que mantenha o cliente comprometido com o negócio. Então, percebam, a inteligência artificial resolve o topo, mas o meio do funil, quem resolve é o corretor e é a gestão. A gestão da imobiliária, a gestão comercial da imobiliária ou da incorporadora. Então, esse é um ponto muito importante de observação. Nesse contexto, a intermediação, ela está preservada ou ela vai acabar? Está super preservada, né? A gente percebe o número de corretores imobiliárias crescendo pelo Brasil afora. A gente tem números aqui bem interessantes, né? O número de imobiliárias de 18 para 23 cresceu imensamente. Da mesma forma, né, o número de corretores também crescendo muito, crescimento aí de 44% em 5 anos. Então, a gente está muito bem posicionado, porque a inteligência artificial, ela resolve partes do nosso processo, mas ela não resolve a integridade. Então, nessa construção, a gente precisa entender que a concorrência vai aumentar cada vez mais teremos novas imobiliárias, novos corretores, novos incorporadores dividindo o espaço conosco, e o nosso grande desafio é construir vantagens competitivas que sejam sustentáveis, vantagens competitivas que não sejam breves, né, que possam ser rapidamente alcançadas pelos nossos concorrentes. O que diferencia hoje as nossas empresas, muitas vezes? São as pessoas que integram o nosso time, isso é uma grande diferença. Muitas vezes é o inventário, né? Os imóveis que temos anunciados, e o CAC, né? O nosso marketing, o que a gente está gastando para gerar os negócios. Essas são 3 diferenças muito marcantes. Lá na Cúpula, a gente criou um modelo que a gente chama o modelo VRIL, é um modelo da academia que a gente adaptou para o mercado imobiliário, que nos permite olhar para a essência das empresas para chegar exatamente no que são vantagens competitivas dela. O que a gente tem aqui dentro, né? A gente tem basicamente 4 indicadores empíricos que a gente vai avaliar: valor, raridade, imitabilidade imperfeita e organização. Quando a gente fala
de valor, né? A gente está falando aqui, muitas vezes, trazendo um exemplo aqui que é bem ilustrativo, né? Eu tenho muitas vezes a sede da imobiliária, que é um lugar diferente, que é um lugar muito, digamos, bonito, teve um grande investimento. Legal, eu tenho uma sede diferente. Isso é uma vantagem competitiva sustentável? Se a gente for olhar para raridade, né, para recurso raro, muitas vezes isso não é exatamente raro. Eu tenho alguns players que têm uma sede legal dentro da cidade em que eu opero. Então, já não é tão sustentável. É algo inimitável? Olha, é fácil você imitar, exige dinheiro, mas dinheiro hoje está mais abundante no mercado. Eu consigo dinheiro? Consigo. Então, você vê, uma sede não é exatamente a grande sacada. Agora, isso tem organização, a empresa está organizada para explorar a sede, aí é que a diferença mora. Muitas vezes você tem uma estrutura bacana, mas que fica ociosa, que os corretores não sabem explorar, que pela perspectiva de marketing não é explorada. Aí sim você tem uma oportunidade de criar uma vantagem competitiva sustentável. Você tem lá, digamos, um sócio da empresa que tem uma visão de marketing muito agressiva, que transforma a sede da imobiliária num ambiente de eventos. Opa, agora eu tenho uma estrutura que configura de fato uma vantagem competitiva sustentável. Esse é um exercício que eu fiz aqui muito brevemente, né, sobre um recurso tangível que é uma sede, mas percebam que a grande diferença vai acabar residindo lá em organização, a forma como vocês trabalham. A cultura da empresa é o que torna a imobiliária, a incorporadora, muitas vezes única, né? Esse raciocínio é muito provocativo, inclusive para os incorporadores. Muitas vezes o incorporador fala, não, meu ativo aqui é terreno e projeto, mas não é só isso. Muitas vezes a alma, a essência do incorporador, a visão dele sobre os produtos que serão desenvolvidos, muda o jogo por completo. A inteligência da incorporadora é aquilo que a diferencia. Então, está claro que cada empresa é única, né? Cada empresa tem a sua cultura e o grande desafio é chegar nessa essência que torna vocês incomparáveis com a sua concorrência, né? Lá na Cúpula, a gente olha muito para a nossa cultura. Qual que é a nossa cultura? Um dos nossos pontos críticos, assim, né, mais marcantes, é a adaptabilidade. A empresa está o tempo todo se adaptando, evoluindo, e quem sofre com mudança não se encontra, não fica muito tempo dentro da Cúpula. E os clientes percebem isso. Pô, a Cúpula está sempre trazendo uma novidade. É isso, a gente não para. Então, façam essa discussão, porque ela é muito virtuosa. Então, tem um esqueminha aqui, né, que ajuda nesse entendimento do que é vantagem competitiva. Então, você vai, né, vai colocando as respostas, sim, não, e no final você vai ver que se você tem, né, algo valioso, algo raro, algo difícil de imitar, algo que é bem explorado pela organização, você tem uma vantagem competitiva sustentável aqui embaixo, algo que é muito acima do normal em termos de mercado. Beleza? Então, para mim, a imobiliária está muito bem posicionada, desde que ela seja um ambiente de colaboração, né? A imobiliária, ela é um coletivo de pessoas que precisa ser engajado, um coletivo que precisa ser motivado, um ambiente que precisa ser de desenvolvimento. A imobiliária que consegue criar esse ambiente de desenvolvimento para os seus colaboradores, para o seu time, é a imobiliária que está, digamos, condenada ao crescimento de forma sustentável. Na venda de prontos, né, agora vamos aprofundar aqui nas verticais. Falei bastante sobre comportamento e tendências, agora vamos falar sobre alguns aspectos que eu chamo a atenção aqui, começando por prontos. Para mim, está claro que a gente precisa encarar o paradoxo da captação, que eu chamo, né, o paradoxo da captação. A gente tem, né, aquela premissa muito marcante dentro das imobiliárias de que para você vender mais, você precisa de mais captações, né? Só que a gente sabe que isso não é uma regra,
né? Isso costuma falhar, muito pelo contrário, né? Então, isso não é uma verdade absoluta. A gente sabe que muitas vezes a gente trazendo imóveis assertivos é o que de fato vai gerar negócios. Imóveis líquidos, imóveis dentro da nossa especialização, dentro do nosso nicho. E um dia desses, conversando com um dono de imobiliária de São Paulo, ele me trouxe um indicador que para mim foi um soco no estômago, assim. Ele falou: Rodrigo, aqui eu estou fazendo 3,5 captações por venda. Eu nunca tinha feito essa conta, cruzar número de captações por venda. E aí eu fui rodar com algumas imobiliárias e fui constatando números na ordem de 10 captações por venda, 15 captações por venda. Gente, agora façam o cálculo, né? Evoluam um cálculo. 15 captações para fazer uma venda. Olha quanta energia jogada fora. Quanta gente frustrada que não conseguiu vender e teve uma experiência, digamos, de perda de tempo com a tua imobiliária. A gente precisa de mais assertividade. Eu diria que 3 é o estado da arte. É difícil, mas a gente precisa perseguir a melhoria desse número, porque isso é a materialização do nicho, da especialização. Você restringe, você trabalha com menos imóveis, mas uma base muito mais consistente, mais pertinente para ser explorada em termos de marketing. Pense, o marketing tendo que trabalhar para 15 captações para vender uma. Teu marketing está lá enxugando gelo e não está entregando resultado. Então, para mim, hoje, não existe outro caminho senão a gente olhar e direcionar os corretores para que eles trabalhem dentro de nichos muito bem recortados. A imobiliária, ela é justamente uma federação de nichos, né? Então, você tem ali corretores super especialistas em recortes muito específicos de mercado que se reúnem embaixo de um guarda-chuva chamado imobiliária. A imobiliária é um guarda-chuva que dá apoio, que dá segurança para que corretores super especialistas trabalhem. Cada corretor com o seu funil, né, com o seu nicho específico e tendo os seus indicadores observados, porque a tendência do corretor, né, digamos, na falta de segurança, na incerteza do recebimento, né, na incerteza da venda, o que o corretor faz? Pega um imóvel fora do foco, pega mais um imóvel fora do foco, e isso tudo vai afastando ele da venda, ao invés de aproximá-lo da venda. Porque nesses imóveis que ele vai abraçando aleatoriamente, por incerteza, ele é só mais um generalista trabalhando, enquanto que no foco dele, ele é alguém que tem as respostas que o cliente busca, que constroem confiança. Então, percebam, para mim hoje, esse funil clássico, ele precisa ser evoluído, é um conceito que eu converso muito sobre isso com o Pablo, né, aqui da 61, o Pablo trabalha com esse funil ampliado, né, que é o funil que começa lá em cima, né, é o funil da captação que evolui para o funil de venda. Os dois funis estão completamente interligados, não tem como a gente pensar o funil, só o funil de venda, não, eu vou ter aqui o lead, a demonstração, a proposta e a venda, não existe isso. O raciocínio tem que dar um passo atrás, o raciocínio tem que começar lá na captação do imóvel. Se você tem essa estratégia de captação bem montada, com um foco muito bem específico, com conversão adequada lá em cima, naturalmente você vai chegar em bons imóveis que vão ter uma possibilidade de venda muito maior. Então, para mim, o mercado de prontos é um mercado totalmente dependente da captação. Se a gente quer falar de evolução em prontos, a gente precisa falar mais sobre captação. E é um tema negligenciado, tá, gente? É um tema que, para mim, ele é perigosamente ignorado dentro das imobiliárias. Lógico, bons corretores são fundamentais para que você alcance resultados aqui. A gente sabe o quanto o corretor de prontos é diferente, porque ele é um corretor, digamos, mais de relacionamento, mais de carteira, mas a gente precisa falar mais sobre captação e sobre especialização dentro de prontos. Vamos falar agora do aluguel. No aluguel, esses dias eu ouvi esse raciocínio aqui, no início do ano, em Santa Catarina, de um dono de imobiliária de Criciúma.
Ele falou: Rodrigo, aprenda uma coisa, locatário escolhe imóvel, locador escolhe imobiliária. Eu falei: nossa, isso é de uma simplicidade assim que eu preciso parar e anotar. E é isso, gente, a gente está vivendo um mercado pró-locador, um mercado em que você tem uma procura muito grande de locatários e poucos imóveis disponíveis para alugar. Imagino que essa seja a realidade de Brasília, poucas cidades pelo Brasil que estão destoando disso, né? Porto Alegre era uma das poucas até aquela tragédia que bagunçou todo o mercado e agora não tem imóvel, desapareceram todos. Então, é um mercado que impõe algumas situações para nós, entre as quais liquidez muito alta, né? Preço subindo de forma muito mais relevante ali do que o IGPM é capaz de observar. Um mercado que tem muita desocupação, porque as pessoas estão, né, muitas vezes ali com contratos muito breves, isenção de multa ali já nos 12 meses, enfim. Então, para mim, está claro que a imobiliária precisa fazer uma leitura mais adequada desse mercado, ajustar determinados processos para que ela consiga explorar melhor esse momento. Mas tudo tem que gravitar em torno da figura do locador. Ele é o centro da brincadeira nesse momento, ele é o centro da estratégia da imobiliária nesse momento. A gente está começando agora a viver um momento em termos de Brasil, com mais entrega de imóveis prontos, aqueles imóveis, né, que foram lançados lá no primeiro ano da pandemia, agora finalmente começam a chegar para locação, só que a gente sabe o quanto que isso ainda é algo, eu diria, insuficiente para atender a demanda, a procura muito grande de locatários. Para que esses imóveis venham para dentro da imobiliária, é preciso ter uma estratégia específica, né? Não dá para ficar esperando passivamente que esses imóveis venham para dentro. Alguns caminhos que eu coloco aqui, né? Parceria com imobiliárias lançadoras que não operam locação. Tenho visto muita gente fazendo esse tipo de parceria com remuneração das lançadoras, né? As lançadoras sofrem muito, né, nos momentos em que o mercado não está lançando, e esse tipo de parceria ajuda na remuneração. Parceria com as incorporadoras, para que as incorporadoras indiquem, né, a imobiliária para administrar esses imóveis que estão sendo entregues. Parceria com corretores com foco em lançamentos, e aí a gente olha para a figura do corretor, que nesse cross, né, de venda de lançamentos e aluguel, geralmente esse corretor ele é ignorado. Muitas vezes esse corretor já não está mais conectado, né, com o cliente comprador. O cliente comprador já é passado remoto para ele, e não, aqui ele tem uma oportunidade de voltar para o jogo e indicar uma imobiliária ganhando sobre essa transação. Nessas parcerias, para mim, está claro que a gente precisa evoluir o modelo de remuneração desses corretores. Não dá para simplesmente falar: está aqui 100, 200 reais. Hoje já tem gente trabalhando aí com modelos, inclusive, de recorrência, né? E preferência na captação na hora que esse imóvel eventualmente for revendido. Então, numa revenda, esse imóvel, em vez de ir para a imobiliária que está administrando aluguel, essa captação vai para o corretor que trouxe esse imóvel para dentro da imobiliária. Isso dá mais segurança para o corretor que vai indicar. Esses dias eu conversava com uma imobiliária de Florianópolis, 300 corretores focados em lançamentos e uma carteira de locação pequenininha lá, minguando. Eu falei: cara, a tua grande vantagem competitiva está aqui, são 300 corretores, não tem outro caminho. Você tem que fazer esses caras trazerem imóveis para locação. A grande questão é qual incentivo você vai oferecer para esses caras. Não é só pedir, você vai ter que remunerar de uma forma inteligente. Então, essa escassez de imóveis, ela exige que a gente seja capaz de repensar as nossas estratégias de captação. Hoje, quem tem feito os trabalhos mais interessantes, aí, com melhores resultados em termos de captação, é quem tem saído do basicão ali, né, de ter: eu tenho aqui 3 captadores, os 3 captadores estão lá na rua buscando um imóvel, tal, estão visitando, daí eles voltam aqui para o escritório, daí vai fazer ligação, daí manda um monte de WhatsApp, tipo,
o cara é um polvo, né? O cara vai para a rua, bota a placa, o cara liga, o cara fica varrendo os portais em busca de novos imóveis anunciados. Não dá, gente. Toda vez que você tem uma pessoa dentro do comercial fazendo todas essas tarefas, você tem perda de eficiência em uma delas. E uma dessas etapas que seja ineficiente, compromete o resultado do todo. Então, para nós, lá na cúpula, está muito claro hoje que é preciso que a gente tenha a figura do SDR de captação no aluguel, que é uma figura que vai estar só focada na varredura dos portais e na primeira abordagem com esses clientes. Geralmente é uma pessoa mais nova, né, com mais familiaridade com tecnologia, enquanto que o closer, né, da locação, ali da captação, esse closer de captação é uma pessoa mais madura. É uma pessoa que pode ser ali, possivelmente, até 50 a mais, uma pessoa que vai sentar diante do locador e vai falar a mesma língua do locador. Muitas vezes no aluguel a gente tem esse problema, né? O captador é um guri lá de 22, 23 anos que senta para falar com o investidor 60 a mais. Eles não falam a mesma língua, são visões de mundo totalmente diferentes e a gente está lá insistindo, querendo uma melhor conversão. Não vai acontecer. Se a gente fatia o processo nessas duas etapas, já dá um resultado muito interessante. Outro ponto de atenção, retenção de locadores, né? A gente precisa ter meta dentro da imobiliária para a retenção dos locadores. A gestão do relacionamento com os locadores precisa ser evoluída. Muitas vezes o relacionamento com os locadores, ele se torna um relacionamento pautado única e exclusivamente por crises, né? Problemas. A locação sempre tem os seus. Então, você liga para o locador para avisar de manutenção, você liga para ele para avisar de inadimplência, você avisa para falar de desocupação. Poxa, que relação é essa, né? É só bomba, porrada, tiro, não tem uma ligação de como você está, né? Como que o senhor está diversificando seus investimentos, tem aqui algumas possibilidades, a gente precisa evoluir essa relação. Então, isso precisa de método, né? Isso precisa de uma estruturação. Os agentes autônomos de investimento que mataram, né, os bancões tradicionais, está aí um BTG valendo mais do que um Bradesco hoje, né? A gente sabe o quanto esses caras trabalham de uma forma muito estruturada, né? Sempre buscando o relacionamento, e eles não ligam simplesmente para te oferecer, eles ligam para se relacionar contigo. Eles trabalham com essa Bíblia aqui, esse livro é a Bíblia dos agentes autônomos de investimento, para que eles estruturem o relacionamento com os seus clientes. Então, esses caras conseguiram, com esse método, eles conseguiram tirar esse dinheiro dos investidores de dentro dos bancões. Os bancões não queriam esse relacionamento com os clientes, abriram essa brecha que os bancos de investimento souberam aproveitar. Então, as imobiliárias têm que tomar cuidado, porque muitas vezes é isso que a gente está fazendo dentro do aluguel. A gente está evitando o relacionamento com os locadores, que é perigoso. Daqui a pouco surge aí um unicórnio do aluguel focado na figura do locador. A nossa sorte é que eles estão focados no locatário. Então, percebam, a inteligência artificial, ela vem para nos liberar, para que a gente tenha mais tempo justamente para fazer relacionamento, que é o grande diferencial, é a nossa grande vocação no mercado imobiliário. A gente é muito bom nisso, relacionamento. Quando eu olho para lançamentos, né, agora vamos para a última perna aqui do conteúdo. Quando eu olho para o mercado de lançamentos, também tem mudanças em curso bem interessantes. A gente começa a observar que, de fato, o digital já não funciona mais como antes, né? Muitos incorporadores vão lá, investem no Google, investem no Instagram e acaba tendo resultados decepcionantes. E para nós, está claro que não é só a concorrência que aumentou. Sim, a concorrência aumentou, o custo do lead está muito mais caro, mas a gente tem aqui alguns motivos que vão além disso, né? Em primeiro lugar, um descuido com branding, né? As marcas precisam ser melhor trabalhadas no digital. Eu falava com o time do Marcelo aqui sobre o quanto isso é importante, né? A cúpula, os nossos eventos da cúpula, a gente vem fazendo os eventos com mais sucesso, ou seja, com mais vendas,
e com menos investimento em tráfego. Como é que vocês conseguem isso? É marca. É marca, a marca sendo trabalhada de uma forma consistente. Dá para fazer, você não precisa investir sempre mais, mas você tem que olhar para a tua marca, que é um ponto muitas vezes negligenciado pelos incorporadores. O cliente comprador de um lançamento, um imóvel que está na planta, esse cara quer segurança, ou ele tem muita segurança de que você vai até o fim entregando a expectativa que você vendeu, ou não tem negócio. Então a gente vê hoje muitos produtos sem público definido, né? Produtos sem um posicionamento claro da incorporadora, e tudo isso acaba comprometendo a velocidade de vendas. Outro erro muito comum é você trabalhar, e isso vale para prontos, tá, gente? Muitas vezes você tem os mesmos criativos, as mesmas peças rodando para todos os públicos do teu perfil. Os clientes que já falaram com você e que não vão comprar na primeira semana, no primeiro dia depois da visita, esses caras precisam ser impactados com outros criativos. Você não pode achar que você vai continuar exibindo o mesmo criativo para ele e vai ter sucesso. Você tem que evoluir a sua abordagem para novos argumentos de venda. Isso ajuda demais na produção de melhores resultados dentro do funil. Quando você tem essas abordagens, né, sem vida, você tem propaganda desinteressante para o cliente, e isso acaba comprometendo a conversão dentro do funil. Então, hoje a gente vê também um olhar aí voltado para métricas discutíveis, né? Todo mundo querendo mais lead, mais lead, mais lead, mas pouca gente olhando para conversão efetivamente, olhando para a conversão por corretor, a conversão por imobiliária, olhando aqui para a realidade dos incorporadores. Então, qual que tem sido a resposta mais comum do mercado nesses últimos, eu diria, nesses últimos 2 anos, né? Tá todo mundo querendo colocar dinheiro na mão do corretor para que o corretor faça o investimento em tráfego e alavanque o investimento. Essa estratégia é boa? Depende, né? Essa estratégia funciona desde que você tenha alguns cuidados, né? Se você entregar esse dinheiro na mão de uma pessoa despreparada, de uma pessoa sem posicionamento, de uma pessoa que não opera naquele nicho específico em que teu produto está, você vai jogar dinheiro fora. Agora, se você for muito cuidadoso na escolha do seu parceiro que vai usar esse investimento para atrair compradores em potencial, aí sim a estratégia pode dar certo. Então, a grande questão é rodar mercado, buscar parceiros que sejam alinhados com o produto que você está lançando. Então, para mim, essa lógica vale, inclusive, para os corretores imobiliários, que devem procurar incorporadoras alinhadas ao seu perfil. Se a gente descuidar desse match, né, se a gente quiser simplesmente ter mais um lançamento, porque é um grande lançamento, vai impactar a cidade, vou lá. Não, você está desviando o teu foco, você não vai entregar resultados, e mais, você vai se desgastar em termos de imagem. Então, para nós está claro que sim, o CPF importa muito, né? Essas pessoas físicas, o corretor autônomo ali na rede social, essa humanização, ela dá um resultado muito bom, ela aumenta muito o alcance da mídia, você impacta muito mais pessoas do que uma propaganda feita pela incorporadora de forma fria, né? Está ali a perspectiva, a imagem, isso entrega para muito pouca gente, a pessoa ajuda a engajar mais. A grande questão é quem vai ser o rosto da incorporadora nesse esforço, né, de ir da mercado mais plural. Muita gente usando influenciadores, mas aí também tem um risco nisso, para mim não é algo relevante, não é algo que faça sentido. Muita gente usando, inclusive, funcionários, né, da incorporadora para humanizar essa comunicação, é uma possibilidade. Tem aqui dados que mostram, né, que o conteúdo compartilhado por colaboradores, ele engaja, ele aumenta muito a exposição das mensagens, mas, para mim, a questão é muito mais profunda, né? A gente tem hoje um modelo de marketing muito difundido historicamente, que é um marketing de interrupção, né, em que você está lá interrompendo a vida das pessoas para entregar a tua mensagem, e a gente está mudando para um modelo de marketing
de permissão, em que nós queremos conversar com marcas que fazem sentido para nós. Ou seja, o nosso conteúdo, ou ele é bom, ou ele vai ser descartado prontamente pelo cliente, que não vai nos dar uma segunda chance. Então, esse conteúdo tem que ser interessante, esse conteúdo tem que ser vivo, esse conteúdo tem que ser vídeo, né? Hoje, para mim, uma empresa que almeja um posicionamento legal, ou ela está produzindo vídeo para a internet, ou, esqueça, ela está numa era que já não é a nossa era hoje. A gente precisa tornar essa comunicação muito mais fluida e menos quadrada. Tem incorporadora aqui em São Paulo hoje, que já tem estúdio, né, dentro da própria incorporadora, editando vídeo, editando podcast, cortando materiais para que os corretores possam fazer uso. Para mim, isso hoje é matéria-prima fundamental, assim, entregar bons materiais para que os corretores possam trabalhar. Então, a gente percebe o quanto o vídeo está presente, é o que está norteando, né, a jornada dos nossos clientes. A gente já percebe aí em muitos segmentos, por exemplo, como investimento, né? As pessoas não vão mais no Google buscar, eu quero um agente de investimentos aqui em Brasília. Esqueça, o cara não vai mais no Google, o cara vai buscar dentro do TikTok, vai buscar dentro do Instagram. É lá que o cliente está buscando, e ele quer resultado de vídeo. Por que ele quer resultado de vídeo? Porque no vídeo ele consegue entender se aquele cara fala a língua dele, se aquele cara que vai atender é como ele. Muitas vezes o resultado do Google ali, né, naquela listagem, é muito fria, é muito impessoal. Então, para mim, outro ponto de atenção em lançamentos é o timing, né, da ida a mercado do produto. A gente sabe o quanto muitas vezes a gente acaba perdendo tempo ali, né, ou fazendo muito rápido, coloca o tapume, começa o esforço de lançamento muito rápido. A gente não pode ignorar que o cliente leva tempo até assimilar que vai ter um novo empreendimento na região em que ele mora. O cliente muitas vezes vai passar na frente do lançamento 5 vezes, 10 vezes, e não vai perceber movimentação alguma ali, não vai perceber diferença alguma. O lançamento precisa ser trabalhado aí com 6 meses, é o tempo ideal que a gente considera, de movimentação no terreno, até que as pessoas percebam que algo novo vai vir ali. Só que também não dá para perder o timing e alongar, né? Eu, no início desse ano, lá em Florianópolis, eu parei o carro, fotografei um QR Code, deixei os meus dados de um empreendimento que vai ser lançado lá na Praia Brava. Até agora, ninguém me ligou para falar daquele produto. Possivelmente estão com um problema de RI, né, alguma coisa do gênero, mas, poxa, dá uma ligadinha, né? Fala, Rodrigo, está vindo aí, aguenta, como que está teu momento, enfim. A gente muitas vezes acaba errando o timing, e isso é um problema sério. Para cada etapa do funil, como eu disse lá atrás, a gente precisa entregar conteúdos diferentes, e isso é super importante. Lá na Cúpula a gente tem muito claro isso, né? Os clientes lá do topo do funil são clientes que estão descobrindo o conteúdo. Para ele é um conteúdo muito específico. Conteúdo do meio ali, né? Do meio do funil é consideração, e fundo do funil, conversão. Quando você pensa a tua comunicação por essa perspectiva, muda por completo assim as mensagens que você vai entregar para essas pessoas. Lá no alto, você vai ter, no alto do funil, você vai ter campanhas mais abrangentes, você vai falar da tua marca, você vai falar de forma muito, digamos, explicativa o que você faz. No meio do funil, você vai entregar mais informações sobre o teu produto, né? Você vai colocar de fato que você trabalha na intermediação, que você está lá na incorporação com determinados produtos. E é no fundo do funil onde você vai, de fato, vender. O problema é quando a gente quer vender lá no topo do funil. O que isso significa na realidade de vocês? É sair fazendo anúncio de oferta de imóvel lá no alto do funil. Isso é um erro. O Marcelo, conversava com ele, né? A rede social performa muito mal quando a gente coloca lá oferta de imóvel no alto do funil. Não entrega, é absurdo, é resultado fraquíssimo. A gente está queimando a etapa. Lá no início, o cara precisa saber quem é a sua imobiliária, quem é a sua incorporadora. A partir do momento que ele foi fisgado por essa mensagem, você vai evoluir com novos argumentos. Você vai apresentar imóvel para esse cara na hora que ele estiver na reta final. E o problema é que a gente está entregando imóvel para quem está no topo do funil. Esqueça, se esse cara está lá no topo do funil, querendo entender,
o que tem de ofertas, ele vai para dentro do portal, ele vai para dentro do DF Imóveis, lá ele vai começar a olhar, legal, e a partir dali ele vai evoluindo. Ele precisa saber quem é a sua imobiliária, e isso o portal não explica. Percebam, dá para trabalhar nas duas frentes de uma forma muito inteligente. Então, você tem aqui, né, os tipos, né? Lá no início você vai buscar alcance, os tipos de anúncio, né? Lá no topo do funil você vai buscar alcance, visualização, tráfego. No meio do funil você já busca a conversão, e aqui no fundo é cadastro, é mensagem, é conversão para valer. Então, lá na cúpula, né, a gente trabalha aqui um exemplo, né, olhando para o Google Ads. No topo do funil você tem palavras-chave com o nome da imobiliária, o nome da incorporadora. Você tem ali palavras-chave mais abrangentes, né? Imobiliária em Brasília, incorporadora em Curitiba. São palavras mais genéricas, mas que mostram resultados mais pertinentes para quem está no topo do funil. No meio do funil, você já começa a falar de bairros, você já começa a falar de tipologias mais específicas. E no fundo do funil você tem tipologias super específicas, que vão, tipologias cruzadas com bairros. Aqui você começa a ter uma estratégia mais coerente de investimento em tráfego. Quando você trabalha dessa forma, você começa a colher melhores resultados. A partir do momento que você tem resultados se materializando, você consegue planejar melhor, né? Você, enquanto incorporador, consegue ter mais clareza do quantos leads você precisa versus quanto você precisa investir. Essa conta é super importante de ser feita. Muita gente se perde no plano de mídia, né? Chega lá, pô, está aqui, eu tenho 10 mil reais para investir, boa sorte. Não, não é boa sorte, né? Quantos leads você precisa? A partir disso é que você vai fazer essa conta para chegar num número razoável. Pré-atendimento em lançamento, considero fundamental também, né? A gente falou sobre o SDR na locação, a gente precisa do SDR também em lançamentos, é fundamental para que você tenha ali uma entrega mais relevante para os corretores que vão trabalhar, para que você consiga, inclusive, reduzir o CAC, ter mais clareza do resultado do investimento. O investimento da incorporadora é muito maior do que o investimento em prontos, né, da imobiliária ou no aluguel. Logo, você precisa ter mais clareza sobre o resultado desse investimento. Do contrário, você pode se decepcionar. Para ter essa clareza, tem que monitorar as métricas certas, né? Eu coloquei aqui, acho que desformatou, alguns indicadores provocativos, assim, que vão além, né, só do número de leads gerados, que é o indicador óbvio. Um indicador que eu gosto, que é bem provocativo, é a taxa de engajamento de redes sociais, né? Você soma ali likes, comentários e compartilhamentos e divide pelo número de views. Você começa a entender o teu engajamento, como é que ele está se comportando, para entender se a tua estratégia de vídeos, de conteúdo está performando bem. Um outro indicador legal de acompanhar é o Share of Search. Aqui a ideia é colher menções espontâneas à tua marca dentro do Google, né? Então, quantas pessoas estão procurando pela sua marca, né? Pega lá o Ferola. Quantas pessoas estão colocando Ferola Imóveis no Google? Pô, legal, um determinado número. Tem plataformas que entregam essa informação para você. Daí você vai comparar com os teus concorrentes diretos. E você vai ver como é que está o resultado dos teus concorrentes. E ali você vai avaliando. Pô, eu estou indo bem, minha marca está evoluindo, não, minha marca está perdendo espaço. É um indicador também bem provocativo. Então, percebam, né? Audiência é o ponto central, assim, de uma estratégia hoje, em termos de marketing no nosso mercado. A gente precisa de pessoas falando sobre nós, a gente precisa de pessoas acompanhando o que fazemos. Hoje, esse é o maior ativo de uma imobiliária ou corretor de imóveis. E aí, para o incorporador, o grande desafio é justamente esse, né? Identificar quem fala para a sua audiência. Porque a sua audiência você sabe quem é. Agora, quem conversa com a sua audiência? Você precisa saber quem são esses parceiros imobiliárias e corretores que falam. Procurando entender também quais são as estratégias de marketing, né, que esses parceiros têm em curso, para que você entenda, né, o que eles podem produzir para apoiar você na sua estruturação.
Então, a gente sabe que essa é uma relação muito pautada por pedidos, né? A imobiliária quer informação privilegiada, a imobiliária quer investimento maior, mas o que a imobiliária ou o corretor estão dispostos a entregar em troca para o incorporador? Essa negociação tem que ser bem feita. O grande jogo é que a sua marca seja lembrada, a marca lembrada, a marca forte, presente, né, com diferentes canais de distribuição. Essa é a marca que vai investir menos em marketing, que vai ter um CAC mais baixo. Do contrário, você entra numa roda ali de um CAC cada vez maior, que acaba comprometendo por completo a tua rentabilidade. Então, hoje, finalizo, né, com essa provocação. Hoje, pessoas se tornaram canais. Hoje, pessoas comunicam para um número de pessoas muito maior do que veículos tradicionais no passado, né, como a TV, o jornal, a rádio comunicavam, e isso exige que a gente tenha uma estratégia de distribuição de conteúdo para essas pessoas, porque isso, de fato, contribui decisivamente para a construção da marca. Finalizo aqui com uma provocação. No mundo dos negócios, como no mundo da arte, o que diferencia os líderes dos seguidores é a capacidade de imaginar o que poderia ser. A gente precisa estar o tempo todo repensando aquilo que estamos adotando como estratégia nas nossas empresas, no nosso dia a dia. Espero ter trazido novas perspectivas aqui para que vocês explorem. Beleza, gente? Muito obrigado.